Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro de Biologia da Frente 1 para a aula 8, cujo assunto é células procariontes e eucariontes. Gente, olha só, as células elas são classificadas basicamente em eucariontes e procariontes. A principal diferença entre esses dois tipos está na estrutura celular. A célula procariótica caracteriza-se pela ausência de núcleo e estrutura simples. Já a célula eucariótica tem núcleo definido e estrutura mais complexa. Há mais de 3,5 bilhões de anos, acredita-se que surgiu a primeira célula procariótica. Durante muito tempo, os organismos existentes foram formados por esse tipo celular, até que a evolução fez surgir a célula eucariótica há 1,7 bilhão de anos. Diferenças entre células eucariontes e procariontes. Ao compararmos as células procariontes e eucariontes, percebemos algumas semelhanças, como a presença dos componentes básicos, material genético, citoplasma e membrana celular. Entretanto, esses tipos celulares diferem em muitos aspectos. Olha só, primeiro vamos falar aqui sobre a célula procarionte, tá? Gente, olha só, a célula procarionte ela possui menor estrutura, cujo diâmetro máximo é de 5 micrômetros. Funcionamento simples, não há organelas membranosas, material genético está no citoplasma, molécula de DNA circular, reproduzem-se por fissão binária assexuada, constituem seres unicelulares, reino Monera, né? Todos os seus organismos pertencem ao reino Monera, e as bactérias e arqueias são seres procariontes. Agora vamos falar sobre a célula eucarionte. Gente, olha só, a célula eucarionte, por sua vez, ela possui uma maior estrutura, cujo diâmetro máximo é de 100 micrômetros. Seu funcionamento é complexo, possui organelas membranosas, o material genético está dentro do núcleo, né? Basicamente essa é a principal diferença, né, entre esses dois tipos de células, né? A molécula de DNA é longa e filamentar, reproduzem-se por mitose e meiose, formam seres uni ou pluricelulares e os seus organismos, né, pertencem aos reinos protista, fungi, plantê e animalia. Fungos, plantas e animais são seres eucariontes. Gente, olha só. Agora vamos definir de forma mais estruturada aí as principais diferenças entre células procariontes e eucariontes, tudo bem? Gente, olha só. O que é uma célula procarionte? Primeiro, a célula procariótica é a célula primitiva. O significado do nome vem do grego pró, que significa antes ou primeiro, e carion, que significa núcleo. Sendo assim, a definição da célula procarionte é antes do núcleo. Ela é formada por citoplasma, ribossomos e material genético. O nucleóide é a região celular no citoplasma onde está disperso o material genético. Células procarióticas possuem moléculas de DNA circular, que são os plasmídios. Gente, olha só. A célula procarionte ela é uma célula mais simples, né, do que a célula eucarionte, tá? Então, olha só, pessoal, ela não possui núcleo, né? Ela não possui núcleo. E o seu material genético está disperso no citoplasma em uma região ali chamada nucleóide, né? Lembrando aí, né, pessoal, que as moléculas de DNA da célula procarionte é uma molécula circular chamada plasmídium. Pessoal, seres procariontes são unicelulares, tá, gente? Ou seja, possuem uma única célula. Por exemplo, bactérias e cianobactérias são formadas por células procariontes. As organelas que constituem a célula procariota possuem funções específicas, tá? E agora é justamente isso que eu vou estar comentando aqui com vocês. Pessoal, olha só. Aí no slide vocês têm, né, a representação de uma célula procarionte com diversas estruturas, né? E eu vou estar comentando aqui a respeito de cada uma das funções dessas estruturas, tá? A primeira estrutura aqui que a gente vai falar é a cápsula, tá, pessoal? Bom, gente, a cápsula de uma célula procarionte nada mais é do que o seu revestimento externo, né? O revestimento externo da célula, tá? Citoplasma. Gente, o citoplasma ele é uma substância gelatinosa que mantém o formato da célula. DNA. Armazena o material genético. Flagelo. Responsável pela locomoção da célula, tá, gente? Então, esse flagelo aí, essa cauda, né, da célula procarionte que faz com que ela se locomova, tá? Se movimente. Membrana plasmática controla o fluxo de substâncias na célula, né? Ou seja, através da membrana plasmática a célula escolhe aquelas substâncias que ela necessita e excreta as que ela não necessita mais, tá? Parede celular.
A parede celular, gente, basicamente é uma cobertura externa que confere formato à célula, tá? Pilos. Gente, olha só, esses pilos, né, ou cílios também, chamados, nada mais são do que microfibrilas para fixar a bactéria ao meio. Também estão relacionados ali ao processo de locomoção da célula procarionte, tudo bem? E por fim, gente, o ribossomo, né, que é responsável pela produção de proteínas, tá? Então agora a gente vai falar sobre a célula eucarionte, tá? E a gente vai ver, pessoal, que a célula eucarionte ela é uma célula mais complexa, né, do que a célula procariótica. O significado do nome vem do grego eu, que significa verdadeiro, e carion, que significa núcleo. Sendo assim, sua definição é núcleo verdadeiro, ou seja, a célula eucarionte, né, diferentemente da procarionte, ela apresenta núcleo, que é onde vai se encontrar o seu material genético, tá? Pessoal, trata-se de uma estrutura membranosa chamada de carioteca, envolvendo um núcleo que armazena o material genético, tá? É basicamente isso que eu acabei de conversar, que eu acabei de contar para vocês, tudo bem? Seres eucariontes podem ser unicelulares, como as amebas e os paramécios, e pluricelulares, como plantas e animais, pois ambos são formados por células eucariontes. E aí, pessoal, é uma questão muito importante, né? Isso poderia ser uma dúvida de vocês, inclusive, porque muitas pessoas pensam que os organismos unicelulares eles são formados exclusivamente por células procariontes, tá? E isso é uma inverdade, pessoal. Existem organismos formados por uma única célula, ou seja, unicelulares, que também são células eucariontes, né? E aí eu dei dois exemplos para vocês, que são as amebas, né? E os paramécios. Pessoal, isso aí é questão de prova. Guardem bastante essa informação, tá? Nunca mais se esqueçam disso. Olha só, pessoal. Por ser uma estrutura mais complexa, a célula eucariota possui muitas organelas membranosas, né, que além de fazerem parte da constituição celular, possuem diferentes funções, tá? Então, olha só. Anteriormente eu comentei com vocês sobre as organelas da célula procarionte, né? E agora eu vou comentar com vocês sobre as organelas da célula eucarionte, né? Que são muito mais organelas, tá? E apresentam diversas funções. E aqui eu vou comentar com vocês sobre cada uma das funções dessas organelas citoplasmáticas, tá? E nucleares, e membranares, enfim. Olha só, pessoal. Primeiro vamos falar aqui sobre o centríolo, tá? Gente, olha só. O centríolo, tá? Vocês podem verificar aí na imagem. O centríolo, gente, a função dos centríolos é auxiliar na divisão celular, tá, gente? São organelas que vão ali, quando a célula ela estiver para se dividir, né, para dar origem a outras células, são esses centríolos que eles vão orientar esse processo de divisão celular, tá? Citoesqueleto. Gente, basicamente o citoesqueleto está relacionado à questão da sustentação e resistência da célula. É um esqueleto da célula, tudo bem? É no citoesqueleto que vão ficar localizadas as organelas citoplasmáticas, o núcleo, entre outros, tá bom? Citoplasma, substância gelatinosa que estrutura a célula e mantém seu formato. Complexo de Golgi. Gente, olha só, o complexo de Golgi é uma organela que está relacionada à modificação e ao transporte, né, de proteínas sintetizadas, tá? E a gente vai ver já já onde é que essas proteínas elas são sintetizadas, ou seja, produzidas, tá? Lisossomo. Digere substâncias para a célula, tá, gente? Basicamente, os lisossomos, né? Isso aí, pessoal, essas informações são extremamente preciosas para vocês, tá? Isso aí é conteúdo de prova, é conteúdo de Enem, é conteúdo de vestibular. As funções de cada uma dessas organelas citoplasmáticas aí da célula eucarionte, tá? Então, pessoal, falou em lisossomo, está relacionado à digestão, né, de substâncias intracelulares. Beleza? Mitocôndria, pessoal, olha só, a mitocôndria ela é como se fosse o motor da célula. Falou em mitocôndria, está relacionada à produção de energia, tá, gente? Então, olha só, mitocôndria produz a maior parte da energia das células, tá? Então, falou em mitocôndria, lembrou de energia. Mitocôndria é energia, nunca mais esqueçam disso. Núcleo, região onde se encontra o material genético da célula. Gente, olha só, o núcleo ali vai ser basicamente, né, podemos dizer que é a região mais importante de uma célula eucarionte. Por quê? Porque é dentro do núcleo, né? Lembrando que esse núcleo ele tem uma membrana chamada carioteca, tá? Que é constituída por poros que permitem a entrada e saída de substâncias do núcleo para o citoplasma. Tá, gente? E é no interior do núcleo que fica ali o material genético da célula eucarionte, que vai ser o ácido desoxirribonucleico, né? O DNA, tá?
também, obviamente, né, que existe RNA, tá? E aí a gente vai falar agora sobre o nucleolo, que é justamente, né, ali o local que auxilia na produção de RNA, tá, gente? Que é o ácido ribonucleico. Tá? Está relacionado, por exemplo, à produção de proteínas, tá? Retículo endoplasmático liso realiza a síntese de lipídios. Lembre-se das aulas de bioquímica, né? Lipídios são gorduras, né? Retículo endoplasmático rugoso realiza a síntese de proteínas, então a gente falou ainda há pouco sobre o complexo de Golgi, né, que é a organela responsável pela modificação e transporte de proteínas sintetizadas, e essas proteínas elas são sintetizadas justamente no retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, questão de prova, tá? Não se esqueçam disso. Falou em retículo endoplasmático liso, produção de lipídios. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. Não esqueçam disso nunca mais, tá? Os ribossomos, gente, eles também estão relacionados à produção de proteínas, tá? Então, algumas proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e outras são produzidas pelos ribossomos que estão livres ali pelo citoplasma, tá? Gente, e por fim, falar aqui sobre essa estrutura chamada vesícula, né? Que está relacionada ao armazenamento e transporte de substâncias, tudo bem? Pessoal, então a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que espero que vocês tenham aprendido, né, essas diferenças principais entre a célula procarionte e eucarionte. E nos vemos na próxima aula. Até lá, abraços.